Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo, no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o capítulo 26, Psicometria. Nós vamos fazer a leitura e os comentários aí, né, sobre as informações aí que são contidas aí nesse capítulo. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia a sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar, exclamando: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como o é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal e no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as outras pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. Muitos companheiros, de mente fixa no pretérito, frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando-me a curiosidade, um instrutor aclarou benevolente: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Espera aí, só um minutinho. Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e que, quando em quando, visita o museu
para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo, através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Hilário tateou a preciosidade e falou: Isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações. Justamente, confirmou o orientador. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando-o na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos. Só um minuto. Sim, perfeitamente, aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Muito importante o estudo da força mental, considerei sob forte impressão. Aulo sorriu e comentou: O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, aguçam-nos os sentidos, e, em razão disso, podemos atender, sem dificuldade, a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Bom, antes da gente continuar, vamos só entender o que está acontecendo, tá? Nesse trecho que nós lemos aqui, né, desse capítulo. Eles estão estudando a psicometria, tá? Psicometria é um tipo de mediunidade em que nós conseguimos, assim, observar a, a realidade espiritual, as mentalizações que existem em torno, assim, de determinado objeto, tá bom? Tá? É o que eles estão explicando para nós, certo? Então, assim, se nós formos observar aí algum objeto, geralmente esses objetos antigos, tá? Objetos, por exemplo, que estão assim no museu, como eles estão falando, né, conosco aqui, são objetos antigos e que esses objetos, eles têm assim, eles recebem, tá? Correntes mentais, eles têm assim, eles são alvo de mentalizações dos espíritos que os utilizavam, tá? Certo? Então, por meio e esses objetos, então, eles facilitam para nós o contato com esses espíritos, tá? É isso que eles estão falando para nós, tá? Então, essa é uma situação muito comum, assim, também, viu? É que, às vezes, como nem sempre a gente está atento a isso, né? A gente não, às vezes não se preocupa tanto com isso, a gente acaba não percebendo, viu? Tá? Mas, na verdade, assim, isso, como eu disse, é muito comum, tá? É muito comum a gente, quando
vai assim no museu, por exemplo, a gente admirar, né, determinada peça lá do museu, né, e a gente se ligar a espíritos, tá? Que estão ali mentalizando aquela peça, tá bom? Que tem ligação com aquela peça, que tem ali uma ligação afetiva ali com aquela peça, que utilizou aquela peça ou que possuía aquela peça, enfim, tá? É comum isso acontecer. Só como eu disse, nem sempre a gente tem assim a consciência disso, a gente não registra isso, mas a gente fica ligado àquele espírito, viu? Tá? Então, isso é muito comum realmente acontecer, tá? Algumas pessoas já têm isso mais conscientes. Algumas pessoas, isso já é mais, fica mais claro. São aquelas pessoas que têm realmente a mediunidade mais desenvolvida, tá? Então elas vão perceber ali os espíritos que estão ali próximos daquela peça, ou que mentalizam aquela peça, até, de repente não estão ali perto, mas estão mentalizando, tá? E muito comum também a pessoa ficar ligada ao espírito, viu? E o espírito ficar ligado à pessoa, certo? Então, só para a gente entender esse mecanismo, viu? De aproximação dos espíritos, não de maneira direta, né? Mas de maneira indireta, por meio de objetos, certo? Que trazem, né? Trazem essas ligações, né? Que facilitam essas ligações, essas conexões. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui na leitura. Somos, desse modo, induzidos a crer, considerou meu companheiro, que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina de nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. O assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Imaginemos, disse por minha vez, que se nos propuséssemos fixar a atenção num exame mais circunstanciado, poderíamos, assim, conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável. Cada objeto, então, concluiu Hilário, pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele, e um registro de fatos da natureza. Sem mais nem menos, confirmou Aulus, seguro de si. Não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva,
em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos que foram testemunhas, através das vibrações que eles guardam consigo. E num sorriso ajuntou as almas e as coisas, cada qual na posição em que situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, detivemo-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude do professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou. Pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente, sob inesperado calafrio, e falou para os companheiros. Aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se, acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho, sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Que fazia ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar. Toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou
guardasse a peça com lembrança, até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa, esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. O assunto, aventei preocupado, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, de certo, atalhou o instrutor, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E isso seria justo? Aulus esboçou leve sorriso e obtemperou: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate do débito contraído. Então vejam só, né, como que o instrutor, né, ele explicou aí o que poderia acontecer, né, já que tem ali existe ali um espelho, mas tem um espírito de uma moça junto desse espelho, tá? E quem vai lá e começa a admirar muito o espelho, a moça acaba criando ali alguma influenciação, né? A moça começa a se aproximar da pessoa, né, encarnada, e afasta a pessoa. As pessoas vão embora, tá? Porque sentem ali uma energia ruim perto daquele espelho, percebem? Então, aí eles estão perguntando, mas isso é justo? Né? Aí o instrutor explica, olha, quem vai chegar ali muito perto e vai querer até comprar esse espelho, vai ser alguém do passado relacionado à moça, né? Tá? Ou o namorado, né, que abandonou ela, né? Ou a mulher que seduziu o namorado dela, enfim, que separou. Então, para que haja o ajuste entre os espíritos, né? Entre os três espíritos, ou dois espíritos, enfim, tá? Então, ele está explicando para nós aí como é que se dá a justiça, né? Que para nós parece que é injusto, mas ele falou, nada é injusto, né? Não existe injustiça. Então, muito possivelmente, em algum momento, isso vai acontecer, tá? Para poder ajustar, né? Para que a moça ali possa ter ali o ajustamento dela, né? Certo? Isso que ele está explicando para nós aí. Tudo bem? Vamos continuar então. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. A conversação era preciosa, contudo, a responsabilidade impelia-nos para diante. Bem, todos os problemas que nós criamos, viu, hoje, para nós, né, aqui no nosso presente, nós deixamos isso para o futuro, certo? Inevitavelmente.
Em algum momento, nós, lá no futuro, nós do amanhã, né, que a gente fala, tá? Nós vamos nos defrontar com as consequências do que nós fizermos hoje, tá? Então, é isso que ele está explicando para nós, tá? Então, seja conosco mesmo, ou seja para com outras pessoas, no amanhã, nós seremos responsáveis pelo reajuste, tá bom? Então, é melhor que a gente deixe tudo certinho, né? Para que nós, lá no amanhã, não tenhamos problemas, certo? Tudo bem? É isso que ele está mostrando para nós. Vamos continuar, então. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas, junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. E nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, metagnomia tátil e delestesia. E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, rematou: em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Tá? E assim, né, finalizamos aqui o capítulo de hoje, tá bom? É bem interessante, viu? Isso que ele está falando para nós a respeito das afinidades, né? Da sintonia, da integração que nós temos, né? Através do quê? Do pensamento, tá? Então, nosso pensamento, ele possibilita que a gente entre em contato, né? Uns com os outros. E aqui no caso que a gente estudou hoje, é a questão de haver ali um mediador, né? E esse mediador é um objeto, tá? É um objeto, e esse objeto facilita a ligação entre os espíritos, certo? E vai ter uma maior sensibilidade quem tiver aí, né, essa mediunidade, né, de psicometria, certo? Essa capacidade é uma sensibilidade psíquica mesmo, tá? De perceber os espíritos que estão ligados, assim, aos objetos, tá? A pessoa vai se aproximar desses espíritos por meio desses objetos, tá certo? Então, é bem interessante, tá? Nem sempre a gente explora isso, né? Essa possibilidade, mas ela existe. É o que nossos irmãos estão mostrando para nós, e tem médiums que têm essa capacidade sim, viu? A gente já conheceu médiums que têm essa capacidade de, por meio de um objeto, conseguir perceber o que está ligado a ele, quem está ligado a ele, né, assim, em termos de espíritos. Tudo bem? Então, nós vamos ficar por aqui, né, no nosso estudo de hoje. Agradecemos a atenção de quem está acompanhando essa gravação.
e esperamos encontrar na próxima oportunidade, né? Para darmos continuidade aí no capítulo que está aí já na tela, né? Capítulo 27, mas fica para a próxima oportunidade. Então, até lá, pessoal. Fiquem todos com Deus.